Quero, de antemão, desejar a todos os irmãos que tenham um dia bem abençoado na presença de Deus, que a graça e a paz se estendam a cada um dos irmãos e a todos que nos ouvem através da página do Facebook, né? Que ouvem e que vão ouvir, porque essa mensagem, esse culto, ele fica gravado, tanto no Facebook como também no YouTube. Então, que ele se estenda a todos. Gostaria de fazer uma breve meditação com os irmãos nesta manhã. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículo 17 em diante, ou seja, versículos 11 em diante, em que nós faremos algumas considerações a respeito do que Jesus, do plano de Jesus na pregação do Evangelho, do que ele se dispôs a fazer pelas pessoas. Em Lucas, capítulo 17, versículos 11, diz o seguinte: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos possuídos de temor, e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Semana passada, nós vimos nosso irmão Ricardo, uma pregação que ele fez a respeito da missão de Jesus ao vir à Terra. Ao ser que seria ensinar, pregar o Evangelho e auxiliar aos necessitados. Já era uma profecia que dizia, pelo profeta Isaías, que dizia que Jesus, o Espírito Santo de Deus estaria sobre ele e que ele faria grandes coisas pelas pessoas necessitadas. Curaria os enfermos, daria visão aos cegos, libertaria os cativos e os oprimidos pelo inimigo de Deus. E tudo isso, na mensagem eu achei interessante quando ele diz o seguinte, que a missão de Jesus é ensinar
e fazer o bem às pessoas, ela deveria ser ouvida, ela deveria ser praticada para que não caísse no esquecimento. E Jesus, da mesma forma, ele nos ensina, através dos seus atos, porque Jesus, ele não só falava, mas ele tinha coerência naquilo que falava, porque ele praticava o que falava. Jesus, certa vez, ele visitando a Maria e a Marta, está lá no capítulo 25, 11, versículo 25 de Lucas, de João, e disse-lhes: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, nesse momento, ele se autodeclara que ele não só é a ressurreição, mas também ele é a vida. E ele diz, e quando Jesus se dirigia à cidade de Naim, com ele uma grande multidão, e na entrada da cidade ia saindo outra grande multidão. E podemos dizer, sem medo de errar, que naquele momento estava ali acontecendo o encontro de uma multidão levando à morte e do outro lado uma multidão trazendo a vida. Era o encontro da esperança com o desespero. Enquanto que a mãe carregava o seu filho junto com outros, seguido por uma multidão que ia aos desesperos, chorando de tristeza, do outro lado vinha uma multidão trazendo a vida. Eu creio muito que essa visita de Jesus a essa cidade, ela não era coincidência. Assim como não foi coincidência quando Jesus chegou àquele poço de Sicar, a cidade de Sicar, para encontrar aquela mulher samaritana. Não foi coincidência. Jesus tinha um propósito ao fazer essa visita. E esse propósito era fazer algo que transformaria a vida de uma pessoa. A mãe desse jovem não se sabe, não se fala, não se tem relatos sobre ela. Não se sabe quando ela havia perdido seu esposo. E agora estava perdendo seu filho. E todos nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus e sabemos um pouco da cultura do povo de Israel naquela época. Uma mulher que sozinha, que não tinha marido, que não tinha filho, ela estava condenada a viver uma vida de dependência dos outros, de dependência dos seus familiares. Uma mulher que não tinha esperança na vida. Uma mulher que não tinha um futuro. E Jesus, quando ele vê aquela mulher, o desespero, o choro daquela mulher, ele não esperou aquela mulher pedir. Esse é um dos fatos que eu achei que interessante. Esse relato ele só tem em Lucas. Em vários outros momentos em que Jesus ele auxilia, ele cura, ele faz milagres para aliviar dores e necessidades de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas se chegam a ele e pedem.
Senhor, faça. Senhor, me ajuda. Mas nesse caso foi um caso especial. Jesus, ninguém pediu a ele. Mas o texto diz que Jesus se compadeceu da situação daquela mulher. O choro daquela mulher não era um choro somente pela perda do filho. Era um choro de uma perda da esperança mesmo. Ela não tinha mais nada na vida. E Jesus, contrariando os preconceitos religiosos, diz que ele toca no caixão do esquife, né, que é o caixão. E nesse momento ele faz com que o cortejo ele pare. Uma coisa ele disse para a mulher: não chores. Interessante, né? Como uma pessoa vai dizer para outra que está perdendo o seu único filho, que perdeu o seu marido, que está perdendo o seu único filho, a única coisa que lhe resta na vida, e dizer: não chores. E imediatamente Jesus, ele opera um milagre. Ele somente com sua palavra, ele diz: jovem, levanta-te. E aquele jovem se levanta e ele é restituído à sua mãe. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, 41, Jesus, num só momento, praticamente, ele opera duas coisas maravilhosas. Está ali, naquele momento, ele junto da multidão. Lucas, capítulo 8, 8, versículo 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, em que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ou seja, Jairo, naquele momento, ele estava também numa situação complicada, ele estava perdendo a sua filha. Ele saiu de casa, ela estava muito mal à beira da morte. Mas quando ele chega até Jesus, o tempo que ele chega a Jesus, a filha morre. Mas naquele mesmo instante, uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, também era beneficiada por Jesus ao tocar-lhe em suas vestes. Porque ela dizia em seu coração, em sua mente, em seu coração: se eu apenas tocar-lhes no seu manto, eu ficarei curada. E quando ela toca no manto de Jesus, Jesus sente que dele sai virtude e ali é operado um milagre. Mais uma pessoa que ele é beneficiada por Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 18, versículo 41. Lucas capítulo 18, versículo 41. Vamos esperar assim. Jesus, ao entrar na cidade de Jericó, está ali no caminho, quando ele passa no caminho, está um cego, que ele nem sempre foi cego.
Ele teve tempo que via. E esse diz o seguinte: Jesus se aproxima, e ele grita, a plenos pulmões, ele grita por Cristo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tenta, de alguma forma, calar aquele cego, mas ele não se contém, ele continua a gritar. E Jesus vai até ele e pergunta: que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Em outras traduções, outros evangelhos, ele diz a Jesus: Senhor, que eu veja de novo, que eu volte a ver. E nós vemos em cada ato de que Jesus ele faz para curar, para sanar a dor dos filhos de Israel. Ele veio cumprir aquilo para que ele foi destinado. Em Mateus capítulo 8, versículo 2, também está escrito lá em Marcos capítulo 40, capítulo 1, versículo 40 e 42. Essa passagem, ela é muito, me impressiona demais. Se for possível, irmão, eu não passei esse verso de Marcos capítulo 1. É possível colocar Marcos capítulo 1, versículo 40 e 42? Também, vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu gostaria também de ler Marcos capítulo 1. Acho que eu não passei esse verso por irmão, não sei se é possível colocar. E diz o seguinte: e aproximando dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se dos joelhos diante dele, lhe dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe. E tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Se observarmos na história de Israel, está escrito na lei que um leproso, depois que ele fosse constatado que era leproso, ele tinha que se afastar da cidade, ele tinha que viver fora da cidade, isolado, e que não poderia se aproximar de ninguém. Ele tinha que, pelo menos, estar numa distância de 50 metros das pessoas. E, ainda assim, contra o vento. Ele não poderia estar a favor do vento. E que, se uma pessoa se aproximasse dele, ele tinha que gritar: impuro, impuro, impuro. Ele tinha que gritar dizendo que era um leproso, que não deveria ninguém se aproximar dele. Ou seja, a vida de uma pessoa nessa situação era uma vida fadada a nunca ter esperança.
E quando ele se aproxima de Jesus, ele foi contrário àquilo que era predito, que não deveria se aproximar de ninguém. Mas ele viu que ali era diferente. Ele viu que se aproximar de Jesus era diferente. E se aproxima sem medo e sem precisar de gritar que era impuro. Ele se ajoelha diante de Jesus e pede: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E Jesus, mais uma vez, contrariando a religiosidade, ele toca no leproso, sem medo de se tornar imundo. E ele cura aquele leproso. Mais uma vez, devolvendo a esperança a essa pessoa. No livro de Êxodo, capítulo, se não me engano, Êxodo 3, Deus, quando ele se aproxima, quando ele fala com Moisés, ele disse certa vez o seguinte: disse-lhe ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus, ele declara para Moisés que ouviu a aflição do seu povo, que ouviu o clamor de sofrimento do seu povo. E ele diz que desceu para atender às suas necessidades. Quando Jesus ele entra na cidade de Naim, e ele cura, ou seja, quando ele ressuscita o filho da filha da viúva, o filho da viúva de Naim. Naquele momento, Deus ele desce, porque ele escutou a aflição do seu povo. Deus, ele ouviu a aflição daquela mulher. Deus, ele ouviu a aflição daquele cego quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, ele ouviu a aflição de Maria e Marta quando chora e sofre pela perda do seu irmão Lázaro. Deus, ele ouviu a aflição de Jairo. Deus, ele ouviu a aflição daquela mulher com fluxo de sangue. E todas as vezes que Jesus, ele curava, ele expulsava demônios, ele curava o paralítico, era porque Deus estava ouvindo a aflição do seu povo. Meus irmãos, quando nós ouvimos relatos de Jesus cumprindo com aquilo que ele foi determinado a fazer, que era pregar o evangelho e curar os enfermos, ressuscitar os mortos, atender os necessitados nas suas aflições. Às vezes eu me faço a pergunta, e às vezes eu acredito que cada um de nós deveríamos ficar constrangidos.
em pensar o seguinte: porque Jesus, quando ele deixou aos seus discípulos a função de pregar o evangelho, ele também não só deixou para pregar o evangelho. Quando ele enviou os 12, ele diz o que? Curai os doentes, libertai os oprimidos, expulsai demônios. Ele mandou que os seus discípulos cumprissem também com a função de evangelistas. E Jesus, ele quando disse que, lá em Mateus, ele tem uma passagem que diz o seguinte: que quando o rei se sentar no seu trono, junto com todos os seus anjos, e que todas as nações da terra se aproximar, e que ele separar uns dos outros, as ovelhas dos bodes, a uns ele dirá: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança aquilo que está guardado para vós, desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estava preso, quando eu estava sem roupa, me atendesses. Jesus estava dizendo que todas as vezes que nós fazemos algo por um irmão necessitado, a ele nós o fazemos. Mas ele também deixou uma advertência muito forte. Que quando nós, sabendo que temos que fazer o bem, não o fazemos, é a ele que não o fazemos. E isso é uma advertência para nós. E para nós fica uma grande interrogação. Meus irmãos, nós vivemos numa época, Jesus já tinha falado isso antes, quando o filho vier à terra, voltar à terra, porventura achará fé entre os homens, né? E realmente isso tem acontecido. Nós somos pessoas que convivemos tanto com as coisas tanto com mortes, porque nós temos hoje eu não sei se a felicidade ou a infelicidade de ter a internet e ter a televisão para nos trazer tantas notícias e tantas informações, que muitas vezes ficamos cauterizados. E o sofrimento das pessoas parece que para nós ela não produz mais um sentimento de tristeza. O sentimento que produzia Cristo, o sentimento que Jesus ele tinha quando via um sofredor, uma pessoa no sofrimento. Isaías diz que pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E que Jesus levaria sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E quando vemos isso, nós precisamos nos interrogar. Será que nós, através dos nossos atos, Deus está ouvindo o clamor do seu povo? As pessoas estarão percebendo como aconteceu ali quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Que todas as multidões, tanto de um lado como do outro, diziam que Deus visitou o seu povo.
Eles percebiam que Deus havia visitado o seu povo ali quando Jesus o curava. Não que estamos dizendo que Jesus era Deus, de forma nenhuma. Mas na pessoa de Jesus, no ato praticado por Jesus, Deus estava visitando o seu povo na terra. Porque ele ouviu o clamor do seu povo. E todas as vezes que nós assim o fizermos, que nós praticarmos atos como Jesus praticou, nós estaremos cumprindo essa palavra. Deus ouviu o clamor do seu povo e visitou, e desceu para atendê-los. É isso que Jesus quer de cada um dos seus filhos. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Que as pessoas, através dos nossos atos, digam que Deus ouviu o clamor do seu povo. Que Deus desceu para atender ao necessitado. Então, meus irmãos, é essa meditação que eu gostaria que cada um de nós fizesse. Que nós, o apóstolo São Paulo, ele diz certa vez que nós deveríamos examinar a nós mesmos. Diante do rei, quando chegarmos, o que ouviremos do rei? Apartai-vos de mim, malditos, ou vinde benditos de meu Pai. Se percebermos, não foi por outras coisas grandes, foi por atos de bondade. E nem sempre um ato de bondade é um ato grande. Eu vou deixar para fazer coisas boas quando eu estiver numa condição boa. E outra coisa, meus irmãos, Jesus não foi à mulher e perguntou a que religião ela participava. Não. Em nenhum momento, quando Jesus chegou para atender ao necessitado, ele perguntou: você pensa igual a mim? Você crê como eu creio? A sua ideologia política é a mesma que a minha? É isso que está acontecendo muito conosco hoje. Meu amigo é somente aquele que pensa igual ao que eu penso. Jesus, ele não precisou disso. Jesus não precisava disso. Questionar para depois fazer. Não. Jesus, a única coisa que Jesus ele via era a necessidade da pessoa. Precisamos meditar muito nas nossas atitudes. Né? Que Deus ele nos ajude. Que Deus ele nos abençoe. E que ele nos impulsione a buscar a Deus e a fazer sem precisar olhar a quem, nem mérito algum por fazer. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê um restante de dia na sua companhia, na companhia dos seus anjos, e que o Espírito de Deus ele nos conduza sempre.
em nome de Jesus. Amém.